Bom dia a todos, um feliz sábado, que as bênçãos do Senhor que enriquece e com ela não traz desgosto, possam ser derramadas sobre nós, sobre o povo de Deus, sem medida, nesse dia. Eu quero abordar com vocês, nesta manhã, a oração contemplativa, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. De acordo com o dicionário Webster, de 1828, contemplar é definido como ver ou considerar com contínua atenção, estudar, meditar. Oração é definida como, na adoração, uma solene comunicação com o Ser Supremo, consistindo de adoração, uma expressão do nosso senso das gloriosas perfeições de Deus, a confissão dos nossos pecados, súplica por misericórdia e perdão, intercessão por bênçãos sobre as outras pessoas e ações de graças, ou uma expressão de gratidão a Deus por suas misericórdias e benefícios. Há, porém, um tipo de oração que está sendo ensinado hoje, que está muito longe das definições acima e ainda mais longe da oração bíblica. Ela é chamada de oração contemplativa. Você já ouviu falar sobre isso? Oração contemplativa? Cuidado, hein, meu irmão. Como a Bíblia deve ser nossa direção para a fé e a prática, e como devemos usá-la para discernir o bom do ruim. Hebreus 5, 14, 2 Timóteo 3, 16 a 17, Atos 17 e 11. Vamos comparar os ensinos da oração bíblica com os da oração contemplativa. A oração bíblica. De acordo com a Bíblia, orar é falar com Deus, o Pai. Filipenses 4, verso 6. Por meio do Senhor Jesus Cristo. João 16, verso 23. Por pessoas que são nascidas de novo. João 3, verso 7. De acordo com as Escrituras. Miqueias 7, 7, Salmos 4, verso 3, 1 João 5, 14 e 15. A Bíblia é clara que as orações dos descrentes não são ouvidas por Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. João 9, verso 31. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Provérbios 15, verso 29. Veja também Salmos 34, 16, Provérbios 15, verso 8. As orações daqueles que são nascidos de novo, mas que estão em desobediência, também não são ouvidas. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66, verso 18. Vocês poderão ler também em Provérbios 28, verso 9, Tiago 4, verso 3 e 5, Tiago 5, verso 16. Deus ouve as orações dos pecadores arrependidos que se voltam para Ele, para Cristo como Senhor e Salvador, Marcos 1 e 15, e dos crentes obedientes. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3, verso 23. Vocês poderão consultar também João 15, verso 7, Salmos 34, verso 15 e Provérbios 15, verso 8. Existem muitos exemplos de crentes no Antigo Testamento que oraram. Apenas alguns são Abraão, Moisés, Daniel, Davi, bem como Elias, Ezequiel, Esdras, Neemias, Abacuque. Abraão orou pedindo um filho. Ele orou por Ismael, por Sodoma e por Abimeleque. Gênesis capítulo 15 até o capítulo 24. Daniel orou pelos judeus. Você pode verificar a oração de Daniel no capítulo 9 do livro do profeta Daniel. E orou por entendimento também. Daniel 2, 17 a 23. Davi orou pelos judeus por conhecimento, por bênçãos, por ajuda, por direção, por graça e por justiça.
Exemplos no Novo Testamento daqueles que oraram incluem Jesus orando ao Pai diante da tumba de Lázaro, João 11, 41 a 42. Jesus orou submetendo-se à vontade do Pai, Mateus 26, versos 39 a 44, e pediu que Deus perdoasse aqueles que o crucificaram, Lucas 23, verso 34. O Senhor Jesus Cristo orou pelos crentes daquele dia, João 17, 9, e por aqueles que creriam no futuro, João 17, verso 20. Ele pediu que eles fossem santificados na verdade, João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele instruiu seus discípulos a orarem a Deus o Pai, Lucas 11, verso 2, especificamente para a vinda do reino, para a vontade de Deus ser feita, pelo pão de cada dia, para que os pecados deles fossem perdoados, assim como eles tinham perdoado os outros, para não caírem em tentação e por livramento do mal. Suas instruções aos crentes incluem orar com humildade, Lucas 18, verso 13, orar a sós, Mateus 6, verso 6, por aqueles que caluniam, Lucas 6, verso 28, para que Deus envie obreiros para pregar o evangelho, Lucas 10, verso 2, e quando estiver orando, perdoe as ofensas que os outros lhe fizeram, Marcos 11, verso 25. Jesus prometeu que o Pai recompensaria abertamente aqueles que o buscassem em oração privada. Mateus 6, verso 6. Quando o apóstolo Paulo orava, ele orava com entendimento. 1 Coríntios 14, verso 15. E com alegria. Filipenses 1 e 4. Ele orou para que os crentes não fizessem o mal, mas o bem. 2 Coríntios 13, verso 7. E fossem cheios de conhecimento, sabedoria e inteligência. Colossenses 1 e 9. Para abundarem em amor, ciência e em todo entendimento. Filipenses 1, verso 9. Sem ira nem contenda na palavra de Deus. 1 Timóteo 2 e 8. Ele os exortou a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. E a orar quando afligido. Tiago 5, verso 13. A orar uns pelos outros, Tiago 5, verso 16, e a orar contra o mal, Efésios 6, verso 12, verso 18. Paulo solicitou a oração por si mesmo e por aqueles que o acompanhavam para que pregassem a palavra com ousadia, Efésios 6, 18 a 19, para que a palavra que eles compartilhavam fizesse seu trabalho, 2 Tessalonicenses 3, verso 1, e que eles tivessem uma boa consciência. Hebreus 13, verso 18. Em Provérbios 2, de 1 a 11, Deus promete responder às orações daqueles que pedem para compreender sua palavra e que desejam obedecê-la. Ele oferece entendimento, sabedoria e compreensão por meio das palavras de sua boca que estão escritas na Bíblia. Ele diz, Provérbios 2, de 1 a 11, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma,
o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Todo um livro de exemplos referente à oração na Bíblia poderia e talvez deveria ser escrito. Isso foi apenas uma pequena amostra. Adicionalmente, para os crentes que não podem orar, o Espírito Santo intercede de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, verso 26, com gemidos inexprimíveis. E Jesus, que está agora à direita do Pai, intercede pelos fiéis. Romanos 8, verso 34. Ele é o nosso mediador, o nosso intercessor no santuário celestial. A Bíblia contém várias advertências com relação à oração. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, verso 7. Ela ensina que não devemos orar confiando em nossa própria justiça. Lucas 8, verso 11. Ensina que devemos evitar a oração hipócrita, que devemos evitar para orar, para sermos vistos pelos homens, Mateus 6, verso 5, ou para nos exibirmos diante dos outros, Lucas 20, verso 46 e 47. Com estes exemplos e instruções em mente, vamos agora examinar a oração contemplativa. Será que ela vai passar por um exame acurado das Escrituras? A oração contemplativa. No fim dos anos de 1970, 3 monges místicos católicos romanos, frade William Menninger, frade Basil Pennington e o abade Thomas Keating, monge líder, rotularam a oração centrante como um método de oração que nos prepara para receber o dom da presença de Deus, tradicionalmente chamada de oração contemplativa. Ela é a abertura da mente e do coração, todo o nosso ser para Deus, a quem conhecemos pela fé que está dentro de nós. A oração contemplativa é uma oração de silêncio, uma experiência da presença de Deus. Isso segundo eles, esses 3 monges, não segundo a Bíblia. O site The Contemplative Outreach, que contém os ensinos de Thomas Keating, fornece maiores compreensões sobre o método da oração contemplativa e lista as diretrizes para praticá-las. Ele diz: este método de oração é um movimento para além da conversa com Cristo, para a comunhão com Ele. A fonte da oração centrante, como em todos os métodos que levam à oração contemplativa, é a triunidade que habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela também é inspirada pelos escritos de grandes colaboradores para a herança contemplativa cristã, incluindo São João Cassiano, o autor anônimo de The Cloud of Uckman, São Francisco de Sales, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresa de Lisieux, também chamada de Santa Teresinha, e Thomas Merton. As diretrizes da oração contemplativa incluem: 1. Escolha uma palavra sagrada como símbolo de sua intenção de entrar na presença de Deus e de ação interior. 2. Sentando-se confortavelmente com os olhos fechados, acomode-se rapidamente e apresente silenciosamente a palavra sagrada com o símbolo do seu desejo de ir à presença de Deus e ação interior. 3. Quando estiver envolvido com seus pensamentos, retorne de forma sempre suave à palavra sagrada. 4. No fim do período de oração, permaneça em silêncio com os olhos fechados por alguns minutos. Os pensamentos incluem sensações corporais, emoções, imagens e reflexões. Em minha pesquisa, tornou-se claro que esses 3 monges católicos romanos foram influenciados pelas religiões pagãs orientais. Durante os 20 anos, 1961 a 1981, quando Keating era abade, o mosteiro de São José manteve diálogos com representantes budistas e hindus e um mestre zen
deu um retiro de 1 semana para os monges. Um ex-monge trapista que tinha se tornado um instrutor de meditação transcendental também deu uma sessão aos monges. Não é oração, mas meditação mística. Cuidado! A oração contemplativa não é oração bíblica, de modo algum, mas, ao contrário, é um tipo de meditação mística que leva a mente a um estado alterado de consciência. Ela vai além do pensamento, fornecendo uma união experimental com o suposto Deus ou com a natureza, produzindo sensações corporais, emoções, imagens, reflexões. Ela está baseada em experiências, em vez de na sã doutrina. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, 1 Timóteo 4,16. A fé tem de estar baseada na palavra de Deus e não nas experiências. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, verso 7. A oração contemplativa também é conhecida como oração centrante, oração de ouvir, oração de um fôlego e oração do coração. É apenas uma das muitas práticas místicas ensinadas dentro de um confuso e misturado movimento chamado espiritualidade contemplativa. As práticas místicas estão agora sendo amplamente adotadas e ensinadas em seminários seculares e cristãos professos em faculdades, universidades, organizações, ministérios e seminários, etc., em todo o país, Estados Unidos e alguns outros países. Os promotores acadêmicos introduziram essas práticas no campo da medicina, nas empresas e na área jurídica, enquanto incontáveis livros seculares e cristãos, revistas, seminários e retiros estão ensinando as pessoas leigas a incorporá-las em suas vidas diárias. Os promotores prometem benefícios físicos, mentais e espirituais que trarão mudanças sociais positivas. Um promotor das práticas místicas, o Centro para a Mente Contemplativa na Sociedade, diz: elas podem representar um papel na transformação positiva dos governos, das empresas e organizações. Estamos dedicados à ideia que a conscientização contemplativa, quando incorporada na vida contemporânea, pode ajudar a produzir uma sociedade mais justa, mais compassiva e reflexiva. As seguintes práticas contemplativas estão listadas no site deles: movimento, artes marciais, dança, yoga, caminhada no labirinto; criação, cantar, cantochão, arte, música; racional, diálogo, ouvir profundamente, contar histórias, escrever um diário; ritual, cíclico, Shabbat, busca de visão, sauna a vapor, construção de um altar, cerimônias, rituais; ativista, trabalho, peregrinação, atenção nas responsabilidades e naquilo que está fazendo, vigílias, marchas, etc. Geradoras, oração, lectio divina, oração de súplicas; imobilidade, silêncio, oração centrante, compreensão e meditação sentado, acalmar e limpar a mente. A imobilidade, listada como a última prática, inclui a oração centrante, também conhecida como oração contemplativa. A oração contemplativa é praticada amplamente. Embora as religiões ocidentais falsamente rotulem a oração contemplativa como cristã e como oração, as religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo, o islamismo, sufista, há muito tempo praticam a meditação mística. Diversos devotos do ocultismo e da nova era também praticam estilos de meditação mística consistentes com a oração contemplativa. Como esse método de meditação é de natureza mística, é importante que você conheça a definição de misticismo. Uma enciclopédia do ocultismo online define o termo assim: uma crença ou busca na unificação com o um,
ou algum outro princípio. A consciência imediata de Deus, ou a experiência direta da verdade religiosa. O misticismo é praticamente universal e une a maioria das religiões na busca da divindade. Ela então declara que o misticismo das tradições do Oriente e do Ocidente dependem de técnicas como, atenção, técnicas como orações repetitivas, repetição contínua de uma palavra ou frase, mantras que podem ser nomes de uma divindade, contemplações de ícones ou imagens reais ou imaginárias. Também envolvidos estão métodos de esvaziar a mente, extremo ascetismo e, em algumas culturas, o uso de drogas alucinógenas. Por meio desses e de outros métodos, a mente torna-se vazia ou passiva e a pessoa entra em um estado alterado de consciência. Os budistas chamam esse estado de nirvana ou satori. O pessoal da nova era chama isso de unicidade, etc. Os místicos cristãos sentem que experimentam algum tipo de união exática com Deus. No misticismo, o estado alterado de consciência pode ser total ou parcial. Quando parcial, o estado de consciência normalmente é somente uma sensação. Na maioria das vezes, essa sensação é de unidade com Deus, com o universo ou de iluminação. A experiência de estar unido com Deus ou com a natureza é chamada de experiência mística. Cuidado, meus irmãos. O filósofo W.T. Stacy descobriu 7 temas comuns de misticismo quando estudou as experiências místicas católico-romanas, protestantes, clássica antiga, hindu e norte-americana agnóstica. Eram eles: uma visão e percepção unificadora do um pelos sentidos e por meio de muitos objetos. 2. A compreensão do um como uma vida eterna, ou melhor, como uma vida interna. A compreensão do um como uma vida interna. 3. Um sentido objetivo e verdadeiro da realidade. 4. Sensação de satisfação, alegria e êxtase. 5. Um elemento religioso que é uma sensação do santo e sagrado. 6. Uma sensação paradoxal. 7. Sensações inexprimíveis. Eles estão experimentando Deus ou seriam espíritos enganadores? Atenção, minha gente. A oração contemplativa é descrita como uma experiência da presença de Deus e movimento para além da conversa com Cristo, para a comunhão com Ele, que resulta em sensações corporais, emoções, imagens e reflexões. Portanto, a presença de quem essas pessoas estão realmente experimentando? Interessantemente, a Igreja Gnóstica Universal fornece alguma compreensão por meio de suas diretrizes para trabalhar com seus espíritos guias. Se você ainda não conhece seus espíritos guias, recomendamos que inicie falando com eles. O modo básico de fazer isso é por meio da meditação e dando ouvidos às suas compreensões intuitivas, de acordo com os que praticam oração contemplativa. Então, aí que tem uma lista aqui: meditação. A meditação é um processo de mover sua consciência para planos mais elevados, ao mesmo tempo em que você permanece no plano físico. Existem diversas técnicas meditativas. A Igreja Católica Universal ensina 3 excelentes técnicas. Ou melhor, a Igreja Gnóstica Universal ensina 3 excelentes técnicas para aqueles que querem trabalhar com seus espíritos guias: meditação essênia, de cura pela respiração, meditação do poder cria e meditação contemplativa. Canalização. A canalização é um processo de registrar ou de repetir em voz alta para os outros aquilo que seus espíritos guias lhe dizem ou lhe mostram. Você pode fazer isso escrevendo tudo no papel ou gravando com um dispositivo eletrônico. Você também pode fazer isso repetindo o que é dito
em uma sessão privada ou para um grupo grande. Você pode permitir que seus espíritos guias tragam outras pessoas desencarnadas para entregar as mensagens para você. Quando você canaliza, está trabalhando com seus espíritos guias. Cuidado, meus irmãos. Visualização e ritual. A visualização dos seus espíritos guia é um passo em direção a vê-los na dimensão física. O modo mais fácil de aprender a como visualizar seus espíritos guias e o anjo guardião é por meio dos ensinos da Ordem Mágica da Alvorada Dourada. Essa ordem foi criada pelo infame mago Aleister Crowley. Eles ensinam as técnicas de visualização e de trabalhar ritualisticamente com seus espíritos guia e com o anjo guardião. Oração. Orar com seus espíritos guia é um modo excelente de desenvolver um relacionamento mais íntimo com eles. A Igreja Gnóstica Universal recomenda a oração intencional e a oração contemplativa para esse propósito. Independente de como a presença é rotulada, espíritos guias, anjos guardiões, Jesus, Deus, etc., essas pessoas estão, na realidade, experimentando os espíritos enganadores, também conhecidos como demônios. 1 Timóteo 4, verso 1, verso 7. E tudo isso é realizado por meio de vários métodos de espiritismo, também conhecido como necromancia. Espiritismo ou necromancia é uma atividade ocultista enraizada na crença que por meio de certas pessoas que atuam como médiums ou canais psíquicos, necromantes, canalizadores, os mortos ou o mundo espiritual podem ser contactados e informações ocultas podem ser obtidas. Transes e sessões são frequentemente usadas pelo médium. O poder que está por trás dessa atividade é demoníaco. Essa atividade é proibida pelo Senhor Deus. Em 1 Crônicas 10, verso 13, lemos: Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou uma feiticeira adivinhadora para a consultar. 1 Samuel 28 dá o contexto. No caso da oração contemplativa, o indivíduo está realmente agindo como o canalizador ou como o necromante que se comunica com os demônios. Isso é estritamente proibido nas Santas Escrituras. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Deuteronômio 18, do verso 9 ao 12. Assim, aqueles que praticam ou promovem a oração contemplativa estão, na verdade, cometendo uma abominação diante dos olhos do Senhor nosso Deus. Citações de promotores das práticas contemplativas. Deveríamos, sem pejo, nos matricular como aprendizes na Escola da Oração Contemplativa. Richard Foster, pastor e autor do livro Celebration of Discipline. Chuck Swindoll recomenda a relevante obra de Richard Foster, Disciplina. Esse é o modo para termos intimidade com Deus. A disciplina é o controle obtido por obediência forçada. É o cultivo deliberado da ordem interior. Portanto, como estão a intimidade e a disciplina conectadas? A disciplina é um meio para esse fim. Página 21. Chuck Swindoll, pastor e autor do livro So You Want to Be Like Christ? 8 Essentials to Get You There.
Nota: compreender e obedecer a palavra de Deus é orar. E orar é o modo de termos intimidade com Deus, não a disciplina das práticas contemplativas que fornecem experiências místicas. A oração contemplativa não é nada mais do que se conscientizar do que já está ali. Brennan Manning, padre católico e autor do livro A Assinatura de Jesus. Use orações de um fôlego ao longo do dia. Rick Warren, pastor e autor do livro Uma Vida com Propósitos, página 79. Escolha uma palavra ou uma frase sagrada. Consistentemente, use a mesma palavra em toda a oração. Comece silenciosamente a repetir sua palavra ou frase sagrada. Mark Giaconelli, especialistas da Convenção Nacional dos Pastores. Ao nos encontrarmos envolvidos nessa meditação, bem cedo percebemos que outra mudança acaba de ocorrer. Quase sem dificuldades, fomos transportados para uma contemplação passiva, além dos pensamentos, emoções, imagens, formas ou palavras. John Michael Talbot, músico cristão. Atenção, minha gente. Lista de promotores das práticas contemplativas. O que vem a seguir é uma lista de apenas alguns dos promotores seculares e religiosos da oração contemplativa, fornecida pelo site Lighthouse Trails Resort Project. Os vínculos nessa seção foram acrescentados por Bert Kijos. Então a lista é a seguinte: Alice Bailey, fundadora da Escola Arcana, uma derivação da teosofia, escreveu diversos livros por meio de um espírito guia. Blanchard Ken, fundador da Ken Blanchard Companies e das conferências de lideranças Lady Like e Jesus. Irmão Lourenço, 1605 a 1691, leigo carmelita. Acreditava que Deus está em todas as coisas. Canfield Jack, criador e autor da série da Nova Era. Craig Leuer, psicólogo, clínico cristão, autor, diretor espiritual e assessor da Associação Americana de Conselheiros Cristãos. Edward Sting, fundador do Instituto Salem de Oração em Washington, D.C. Foster Richards, Quaker e fundador do Renovar, autor de Celebration of Discipline, editor-geral do Renovar Espiritual Formation Bible e autor de Prayer Find the Heart's True Home. Fox Matthew, ex-padre dominiciano e autor do livro A Vinda do Cristo Cósmico, desenvolveu a espiritualidade da criação. Acredita que Deus e Cristo estão em todas as coisas. Keating Thomas, monge católico, um dos pais do atual movimento da oração contemplativa. Kimball Dunn, autor de The Emerging Church e um líder no movimento da Igreja Emergente, promove os labirintos e Lectio Divina. Manning Brennan, ex-padre católico. Marcus Humbert, Bárbara, nova herência influente que diz o seguinte acerca dos cristãos: sem conhecer nosso potencial evolucionário, eles, os cristãos, impedem a ação e a resposta necessária para transcender a fase terrena da nossa existência. Eles aniquilam a possibilidade da humanidade universal ao afirmarem que não temos o direito de alcançá-la. Brian McLaren, considerado o principal líder do movimento da Igreja Emergente, promotor da Nova Era, pastor. Thomas Merton, monge católico já falecido, que queria tornar-se o melhor budista que eu puder, em 1969, citado frequentemente por Richard Foster. Noel Herron, teólogo católico já falecido, universalista, contemplativo, autor de In the Name of Jesus e The Way of the Heart. M. Scott Peck, psiquiatra, autor do The
Rod Lestrade, Robert Schuller, promotor da autoestima, pastor da Catedral de Cristal e apresentador do programa de televisão A Hora do Poder. Promove a psicologia contemplativa. Stanford Agnes, autora de Healing Light, ensinava que o reino de Deus está dentro de você. William Shannon, biógrafo Nova Herência de Thomas Merton. Tisdale Wayne cunhou o termo interespiritualidade. Teresa Dávila, freira católica, autora do livro Fundações, citada por Richard Foster e Eugene Peterson. Evelyn Underhill, católica romana, autora de misticismo, escreveu 39 livros e mais de 350 artigos. Neil Donald Walsh, autor de vários livros e líder nova-erense, que disse: a era do único Salvador já acabou. O que é necessário agora é uma ação conjunta, um esforço combinado, uma cocriação coletiva. Página 157 do livro Conversation with God. Rick Warren, pastor e autor de Uma Vida com Propósitos. Cuidado com ele. Ele promove os assuntos da nova era. Promove seu plano global Peace, que envolve 400 mil igrejas e que está ensinando as pessoas a praticarem oração contemplativa e outras coisas que a nova era ensina. Cuidado. Meirin Williams contribuiu para tornar a Course in Miracles, bem conhecida atualmente, está envolvida com o Departamento da Paz. Giaconelli Mike foi o fundador e proprietário do Youth Specialities, promovia a espiritualidade contemplativa, faleceu em 2003. Giaconelli Mac, filho do falecido Mike Giaconelli, muito ativo no movimento da oração contemplativa. Promotores adicionais. Aaron Black, autor dos livros e seminários Conhecendo Deus, ensinado entre os batistas da Convenção Sul dos Estados Unidos e católicos romanos, promovido por Rick Warren. Hybels Bill, pastor da igreja da comunidade de Yellow Creek, apresenta conferências com oradores contemplativos, como Larry Crabb e Brian McLaren. Presidiu a conferência Lady Like Jesus, com Ken Blanchard. Jeremiah David, pastor do ministério Turning Point, autor do Life with Open, orador dos seminários Lady Like Jesus, de Ken Blanchard, e na Associação Americana dos Conselheiros Cristãos. Max Lucado, cuidado com ele, autor e fundador da Happy Words, fala em DVD educacional sobre a oração contemplativa, intitulada Be Still, que inclui Richard Foster. Kid Monk Sue, autora mística, de Good's Joyful Surprise, reminiscências espirituais que descrevem a entrada dela na espiritualidade cristã contemplativa e o When the Heart Waits. Betty Moody, fundadora do Ministério Livre de Prof para Mulheres, fala em um DVD educacional sobre a oração contemplativa intitulado Be Still, que inclui Richard Foster. O Etman Nee, autor místico de O Homem Espiritual. John Ortberg, autor de Closer Than You Think, cita favoravelmente as orações contemplativas. Peterson Eugene, autor da paráfrase da Bíblia The Message e do autor The Contemplative, endossa Richard Foster. Sanjay Peter, budista, autor e fundador da Society for Organization Learning, aderente da Nova Era. Michael Smith, músico cristão, promotor do livro Above All, de Bram Manning. Stanley Charles, pastor evangélico da Convenção Batista Sul dos Estados Unidos, autor de How They Listen to God, defende a crença que Deus continua a falar com o homem hoje, fora de sua palavra.
Na revista In Touch, edição 93, Stanley cita favoravelmente o livro The Celebration of Discipline, do místico Richard Foster. Stanley Eng, pastor, foi orador da conferência Lady Like Jesus de Ken Blanchard, em outubro de 2005. Swindoll Chuk, pastor evangélico do Insight for Living, Força para Viver, autor de So You Want to Be Like Christ, 8 Essentials to Get You There, um livro sobre o isolamento e o silêncio da oração contemplativa. John Michael Talbot, músico cristão, pratica Tai Chi e Yoga, escreve sobre meditação cristã. Faculdades cristãs promotoras. Muitas faculdades cristãs promovem a espiritualidade contemplativa. Cuidado com elas. Elas incluem o Eton College Graduate School, Universidade de Biola, Seminário Teológico de Dallas, Seminário Teológico Fuller e o Seminário Teológico Batista do Norte, todos nos Estados Unidos. Para ter uma relação completa, visite o site. Promovido por meio de igrejas e programas ministeriais. Cuidado, que essas igrejas e esses programas ministeriais estão incentivando a oração contemplativa, que é condenada pela palavra de Deus. Os programas que promovem as práticas contemplativas incluem cursos Alfa, Taizé, Lectio Divina, Labirinto, que é caminhada e oração, Renovare, Guia de Imagery, Walk to Emaús, Caminho de Emaús, Cursilhos da Cristandade, Oração Centrante, Exame de Consciência, Inaciano, Oração de Jesus, Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Os ministérios incluem 8 Specialities, Mocidade para Cristo, Neville Press, Church Growth, Institutos e Clubes Ayana. Promovido por meio do movimento da Igreja Emergente. Cuidado com as igrejas emergentes, que praticam um cristianismo emergente. A besta que emergiu do mar, a besta que emergiu da terra e a besta que emergiu do abismo. Um relatório inteiro poderia ser escrito sobre o movimento da igreja emergente, liderado por Brian McLaren. Em minha pesquisa, na pesquisa do autor desse artigo, em minha pesquisa descobri que esse movimento é abastecido por aqueles que estão cansados das mega igrejas e desejam experimentar o assim chamado Deus de um modo novo e fresco. Muito do movimento inclui as práticas contemplativas. Interessantemente, quero refrisar aqui, quero destacar, Rick Warren, da Igreja com Propósitos, está entusiasmado com esse movimento que contradiz a palavra de Deus. O objetivo. Um dos objetivos mencionados anteriormente é produzir mudança social. Entretanto, na realidade, ele está contribuindo para uma espiritualidade universal, religiosa ou não, afastada da Bíblia. O Ray Jungen, autor de A Time of Departing, diz: a oração contemplativa também está no limiar de explodir para o mundo inteiro. O Dr. Larry Crabb, diretor espiritual da Associação Americana dos Conselheiros Cristãos, que tem 50 mil membros, escreveu o prefácio de um livro recente que expõe o futuro da orientação espiritual na Igreja Evangélica. Os autores que o livro promove são Noe, Merton, Foster, Keating, Pennington, etc. Com isso em mente, o Dr. Crabb diz: o clima espiritual está maduro. Aqueles que buscam a Jesus em todo o mundo estão sendo preparados para abandonar o velho caminho do código escrito e passar para o novo caminho do Espírito, entre aspas. Quando o psicólogo clínico Larry Crabb propõe que não caminhemos no velho caminho do código escrito, o que ele quer dizer é que abandonemos uma caminhada de fé cuidadosa e obediente
de acordo com toda a palavra de Deus, as Santas Escrituras. O novo caminho do Espírito, segundo Larry Crabb, significa utilizar as práticas contemplativas para experimentar Deus. Porém, a Bíblia, as Santas Escrituras, diz o seguinte: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Jeremias 6, verso 16. A contemplative, outros, diz acerca da falsa igreja. Nos primeiros 16 séculos da igreja, a oração contemplativa foi o objeto da espiritualidade cristã. Após a reforma, essa tradição viva foi praticamente perdida. Hoje, com o diálogo intercultural e a pesquisa histórica, a recuperação da herança cristã contemplativa foi iniciada. O método da oração centrante na tradição da Lectio Divina, entre parênteses, orando as Escrituras, está contribuindo para essa renovação. Atenção, Lectio Divina é uma mantra em que uma única frase ou palavra das Escrituras é repetida sucessivas vezes, levando a uma união experimental, supostamente com Deus. É uma vã repetição estritamente proibida na Bíblia. O objetivo da verdadeira igreja bíblica é a grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, e não a oração contemplativa. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, versos 19 e 20. Os promotores das práticas contemplativas não estão ensinando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Falsos ensinos. Após comparar as escrituras referentes à oração bíblica com os ensinos da oração contemplativa, o erro é evidente. Nenhuma dessas práticas contemplativas é defendida nas Santas Escrituras. Quando uma pessoa escolhe não se firmar na sã doutrina, o resultado é uma fé imperfeita, baseada em experiências ou em fábulas, em vez de na firme e segura palavra da profecia, a palavra de Deus. A Escritura diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. 2 Timóteo 4, verso 3 e 4. David Cloud observa o seguinte: a espiritualidade mística, que é tão popular nos círculos evangélicos e carismáticos, atualmente é um anelo por um relacionamento experimental com Deus, que minimiza o papel da fé e das Santas Escrituras e exalta as experiências transcendentais que elevam do indivíduo, do mundano e terreno, para um plano espiritual mais elevado. A oração bíblica é caminhar com Deus. A espiritualidade mística é meditação e focar e outras coisas desse tipo. O cristianismo bíblico é uma caminhada paciente de fé. A espiritualidade mística é mais um voo na fantasia. O estudo bíblico é analisar e meditar sobre a verdade literal das Santas Escrituras.
A espiritualidade mística enfoca em um significado mais profundo. Ela é mais alegórica e transcendental que literal. A verdadeira fé somente pode vir ouvindo-se a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. A mente do crente é então transformada pela palavra de Deus, que revela a vontade de Deus para ele. E não sede conformados com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Toda a mente deve ser usada para amar a Deus de acordo com a sua palavra. E Jesus disse-lhes: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Entendimento este que só é alcançado pelo estudo diário e profundo da palavra de Deus. Os cristãos devem ter em mente, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, 2 Timóteo 1,7. Uma mente em um estado alterado de consciência e que convida à atividade demoníaca não é, de modo algum, uma mente sã. Ela está dando ouvidos a um espírito enganador e a doutrinas de demônios que se disfarça de anjo de luz, conforme 2 Coríntios 11, verso 14. Que o diabo se transforma até em anjo de luz. Todo o pensamento do cristão é trazido à obediência a Cristo, em vez de influenciado pelos demônios, pela nossa própria carne ou pelo mundo, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, verso 5. Resultados infrutuosos. As práticas contemplativas estão se infiltrando nas igrejas evangélicas e fundamentalistas, o que está contribuindo para o movimento ecumênico, sem base bíblica, que já está em andamento. Isso ocorre porque os pastores ignoram a sã doutrina e estão permitindo a entrada de falsos ensinos nas igrejas. O ecumenismo, também chamado de interdenominacionalismo, interfé e interespiritualidade, é um movimento em direção a uma falsa igreja universal, mundial, que consistirá das religiões, incluindo cristãos falsos e apóstatas, juntando-se por, primeiro, concordância em uma porção de doutrinas bíblicas, ou como eles dizem, frequentemente ensinos fundamentais. Segundo, ignorando as demais doutrinas bíblicas. E terceiro, promovendo falsas doutrinas, psicologia, evolução, práticas contemplativas e etc. É um movimento de unidade religiosa promovido falsamente em nome do amor de Deus, porém não está baseada em todo o conselho de Deus. Essa falsa unidade ecumênica causa grande confusão e erro para aqueles que não estão bem fundamentados e enraizados na palavra de Deus. É o que Babilônia diz, né? Babilônia é confusão religiosa. Em seu livro, Os Streams of Living Waters, Richard Foster diz o seguinte com relação à sua visão para uma maior união do povo de Deus. Vejo um monge católico dos montes de Kentucky ficando lado a lado com um evangelista batista. Vejo um povo. A consciência contemplativa, diz Thomas Merton, é uma consciência transcultural, transreligiosa e transformada. Ela pode brilhar por meio deste ou daquele sistema religioso ou não religioso. Assim sendo, o que a Bíblia tem a dizer no que se refere ao tratamento a ser dado aos falsos ensinos? Deus ordena seus filhos verdadeiros. 2 Coríntios 6, verso 17. Por isso, saí do meio deles
e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6, verso 17. A oração contemplativa parece estar pavimentando a estrada para o sistema religioso mundial do falso profeta mencionado em Apocalipse 17 e 18. Apocalipse 18 e 4, referindo-se especificamente ao tempo quando o anticristo reinará, oferece um bom conselho para os cristãos seguirem hoje na questão dos ensinos demoníacos, como a oração contemplativa. Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Evite os falsos ensinos. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, que são os tempos que nós estamos vivendo hoje, muitos se apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E aconselha, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te mesmo na piedade. 1 Timóteo 4, verso 1, verso 7. Primeiro, se você não é nascido de novo de acordo com a palavra de Deus, eu o convido a se arrepender de seus pecados e a crer no Senhor Jesus Cristo apenas para sua salvação. Segundo, para se proteger dos espíritos enganadores e das doutrinas de demônios, procure usar versões melhores da Bíblia, como a King James Version, em português, a Almeida Corrigida e Fiel, publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana. A despeito de numerosos mitos, pesquisas minuciosas revelam que a King James Version é a mais correta tradução, palavra por palavra, para a língua inglesa. A Bíblia diz: toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que confiam nele. Provérbios 30, verso 5. Vejam também Mateus 4 e 4. As Bíblias falsificadas modernas, incluindo a paráfrase da Bíblia A Mensagem, de Eugênio Peterson, e a Renovar Espiritual Formation Bible, substituem as palavras de Deus por terminologias da nova era, enganando ainda mais os leitores incautos. David Hunt expressa sua preocupação. Muitos líderes cristãos promovem versões perniciosas da Bíblia, como a The Message, a Mensagem, de Eugênio Peterson. Veja The Bearing, Cal, outubro de 95, que pervertem a palavra de Deus. Homens como Peterson não têm consciência com relação à alteração daquilo que Deus disse, substituindo as palavras de Deus pelas suas próprias palavras. Peterson é elogiado por essa perversão por muitos líderes cristãos, como J.J. Packer, o Warren e o Wiersbe, Jack Hayford e Richard Foster, fundador do movimento Renovare e editor-geral da Renovar Espiritual Formation Bible. Terceiro, estude as Escrituras no contexto e defina as palavras usando a concordância de Strong. Os falsos ensinos são tipicamente baseados nas Escrituras ou em porções de versos, ensinados fora do contexto em que aparecem. Satanás usou citações da palavra de Deus de forma imprópria para tentar Jesus. Todavia, Jesus derrotou Satanás citando as Escrituras de forma correta. Quarto, tenha fé naquilo que Deus ensina em sua palavra e obedeça-o. Satanás é especialista em fazer as pessoas duvidarem da palavra de Deus. Lembre-se que a antiga serpente enganou Eva, levando-a primeiro a duvidar da palavra de Deus, depois a negar a palavra de Deus, o que a levou a divinizar-se a si mesma. Ela escolheu seguir seu próprio caminho, em vez de o caminho que Deus havia aberto para ela. Quinto, antes de ler alguma literatura, investigue as crenças e as práticas dos autores. Compreenda as definições que eles fazem dos termos e compare-os com as Escrituras. Além disso, investigue quem eles endossam e com quem se associam. Sexto, se você perceber que aceitou um falso ensino, confesse-o como pecado, arrependa-se e obedeça às Escrituras. Elas prometem: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7.
Sétimo, batalhe diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Judas 3. Advirta aos outros acerca dos falsos ensinos. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas e exortes com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, verso 2. Oitavo, pratique a separação bíblica daqueles que não se arrependerem dos falsos ensinos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. 2 Timóteo 2, de 15 a 18. Amém.